Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o presidente em exercício, nosso querido nobre deputado Tio Carlos, cumprimentar todos os meus companheiros dessa casa e dizer que há um ano atrás, precisamente também numa segunda-feira, nós estávamos aqui, ou melhor, numa segunda-feira, nós estávamos aqui repetindo o ritual que hoje se instalou nessa casa, que foi o de receber o senhor governador Pezão, esse ritual que dá início à legislatura, que é receber no legislativo o chefe do Poder Executivo, quando ele se dirige aos parlamentares e apresenta o seu projeto de governo para o ano que se inicia. E como uma parlamentar de primeiro mandato, e talvez por um vício de profissão, me detive atentamente a escutar com detalhes aquilo que nos trazia o governador Pezão. E ao contrário do ano passado, o que pude perceber é que esse ano, ao receber o nosso governador, encontrei um homem preocupado, um homem cansado e, posso dizer, um político abatido. Isso é visível. É visível, talvez, e com certeza, pela importância do seu cargo e pelo tamanho das suas preocupações, né? Não há dúvida que o Estado passa por uma crise econômica. Não temos, a exemplo do que se tem no governo federal, uma crise política. O governador Pezão encontrou, no ano de 2015, o apoio que se fazia necessário dessa casa. Se não fosse essa casa, e que bom que o governador Pezão foi capaz de reconhecer e o fez em seu discurso de hoje, essa casa deu ao governador Pezão aquilo que se denomina como governabilidade. E apesar dos mares revoltos, o governador Pezão e o governo como um todo conseguiu passar pelo ano de 2015. Mas o final do ano de 2015 e o início do ano de 2016 nos assinalou o início de uma tempestade, sobretudo, presidente, porque tivemos uma série de notícias que criou uma instabilidade no serviço público, né? As últimas mensagens que recebemos aqui, uma delas foi a extinção de 6 importantes fundações. Tive a oportunidade de me dirigir hoje, e o tio Carlos e outros parlamentares estavam presentes na reunião com a presidência dessa casa, em que ouvimos não só o presidente de algumas fundações, mas a representação dos servidores dessas 6 fundações. Tivemos a oportunidade de ouvir o que causou, o impacto que causou um projeto de lei que não entrou em pauta neste parlamento para discussão por um único motivo, porque o governo não deu ao parlamento as explicações que se faziam necessárias. Nós não conseguimos, diante daqueles esclarecimentos, saber até onde a extinção daquelas instituições eram verdadeiramente necessárias. Qual é o bem jurídico que queremos preservar? Qual é o bem jurídico que queremos salvaguardar? Eu tive a oportunidade de me referir à FIA, que é uma instituição que é também, né, prestigiada pelo mandato do presidente Tio Carlos. A FIA, hoje observamos o incremento da atividade dos adolescentes infratores. Provavelmente já há dados reais que aquele que hoje está como infrator, anteriormente foi cliente da FIA, era sim uma criança vítima. É esse o resultado que queremos? É essa a escolha de Sofia que queremos fazer? Tive a oportunidade de ouvir o presidente da Fundação Santa Cabrini na comissão
na CPI da violência contra a mulher. E eu vi dele, por exemplo, que o corpo técnico de servidores efetivos da Fundação Santa Cabrini era inferior a 30 servidores. E aí, se reclamamos que a Fundação Santa Cabrini só consegue colocar atividade de trabalho laborativa para pouco mais de 1.000 presos, mas, meu Deus, 30 servidores poderá fazer mais do que isso? E aí, quando se estabelece uma negociação, né, com a Secretaria de Planejamento, quando se precisa de um concurso público para 150 cargos e só se abre um concurso para 69 cargos, agora, no meio do ano, se fecha esse concurso, se conclui esse concurso e se vislumbra no final do ano a extinção dessa fundação. A sensação que me dá é que parece que esse governo, que é o governo que eu represento, e eu quero dizer que faço parte da base aliada, portanto me sinto autorizada a fazer as críticas, acho que a base aliada deve ser a primeira a fazer as críticas, parece que esses entes governamentais não conversam entre si. Ou seja, há uma negociação hercúlea para chegar a um número de 69 num concurso público, e isso em meados do ano, e em novembro nós temos a decisão de extinguir a Fundação Santa Cabrini, a Fundação AFIA e tanto a Funarte, a Fundação da Pesca, e o Rio de Janeiro é a terceira costa brasileira, e que temos que dizer que produzimos mais pescado do que carne bovina, produzimos mais pescado do que frango. Então, extinguir uma fundação vinculada à pesquisa na pesca é o mais interessante. Então, é nesse sentido que temos que avaliar. E o que foi interessante dessa reunião? É porque, mais uma vez, foi firmado aqui o compromisso com os servidores de que esse projeto só retorna à pauta efetivamente quando o governo do Estado der os esclarecimentos que se fizerem necessários. E naquele momento, naquela reunião, eu tive a oportunidade de externar ao nosso presidente, o deputado Pisciani, a minha preocupação enquanto servidora pública. A minha origem é a Polícia Civil. Eu sou uma servidora pública por excelência. E eu tive a oportunidade de dizer que se instalou um pânico no serviço público. Os servidores públicos estão pedindo aposentadoria, sem mesmo saber o que vai acontecer, pelo simples temor de que possam estar perdendo direitos, né? Seja de integralidade, como é o caso dos policiais civis, a questão que atormenta as pensionistas e aos aposentados, a questão da paridade, a questão, já há um enorme boato no serviço público da questão do abono permanência, porque há em sede de Congresso Nacional uma decisão de extinguir o abono permanência, e se isso ocorrer, não há dúvida que haverá uma aposentadoria em massa. E qual é, já estou concluindo, presidente, e qual é a sabedoria dessa iniciativa? Me desculpe a minha parca inteligência, mas eu não consigo vislumbrar. Ou nós vamos dar um serviço ineficiente, ou nós vamos ter que contratar outros servidores e fazer concurso para outros servidores. Para terminar, eu quero me dirigir em particular para a classe policial, né? Sei da angústia dos policiais civis nesse momento. Quero dizer a eles que tive a oportunidade, no projeto de lei que veio relativo às pensões, e em particular, né, a esse projeto, oferecer 2 emendas, lembrando, né, que essa regra matemática, ela não pode ser utilizada com os policiais civis. Quero lembrar aqui que um policial pode ter uma união estável com uma mulher e fazer um concurso para policial, e um mês depois está
morto numa diligência no Morro do Chapadão, uma diligência e uma situação lamentavelmente corriqueira na vida dos policiais. Por isso, tive a oportunidade, dei os esclarecimentos necessários aos policiais civis, de oferecer 2 emendas voltadas para a garantia da integralidade, da paridade, lembrando que a Polícia Civil, todos na nossa categoria, é policial civil. A nossa classe, o caminho que damos na nossa carreira, não faz muita diferença, se não melhor, não faz nenhuma diferença ao nosso serviço se somos delegados ou se somos agentes. Então, que esse novo ano que se inicia, que será sem dúvida nenhuma um ano de muito trabalho, de belas e importantes discussões, mas que seja, sobretudo, um ano de sabedoria. Porque saber dizer não no frigir dos acontecimentos talvez seja o maior gesto de sabedoria. Muito obrigada, presidente.